Jandrei foi para o São Paulo porque sabe que o Volpi às vezes falha e ele pode pegar a vaga. No Santos tem John e João Paulo, sabia que não teria chance. Será que também isso ajudou na decisão do Jandrei de ir e tudo mais? Porque afinal ele pode ter uma brecha aí para ser titular. E segundo, Bianca, ele pode ser titular? Tem bola para ser titular? Acho que ele pode, acho que ele não chega, não abre a temporada como titular do gol do São Paulo, mas acho que é bem isso que o Arnaldo estava falando. Não pode um clube do tamanho que tem o São Paulo ter no banco de reservas um goleiro que é um reserva só por ser, porque na verdade ele não está ali para quando o Volpi esteve nos seus piores momentos, por exemplo. O PR sequer foi testado entre os titulares quando o Volpi estava numa má fase. Então acho que o Jandrei faz de fato essa sombra, muito mais pela rodagem, porque tem 4 anos a mais do que o Lucas Perry. O Jandrei é do meu ano, tem 28 anos. Não tanto pelo histórico, ele teve uma boa temporada ali na Chapecoense, antes de se transferir para a Itália. Ele é do Sul, também temos essa outra coisa em comum. Começou no Novo Hamburgo. O Jandrei da Chapecoense e do Novo Hamburgo, ele já tinha demonstrado muita evolução, mas daí ele vai para a Itália, joga só 2 jogos, vem para o Brasil e não consegue ter nenhuma temporada inteira completa. Então, a gente não sabe o que o Jandrei pode apresentar já há 4 temporadas. Desde 2018 ele não completa um ano. Ele vem de 7 jogos pelo Atlético Paranaense. Então, acho que ele pode, acho que a questão maturidade vai pesar a favor dele, mas acho que, em termos de o que ele já demonstrou, hoje ainda ele não é o cara para tirar o Volpi. Sim, ele pode fazer uma sombra, porque o Volpi também sentiu que em dado momento a comissão técnica do São Paulo não tinha confiança no Lucas Perry. Então, para ele estava confortável, mesmo na pior fase. Agora eu acho que o cenário tende a mudar. E aquilo que a gente falava aqui, né? O São Paulo está muito bem servido em termos de conhecimento do gol, né? Debaixo das traves. Com o Ceni, com o Zete. Então, tanto para o Volpi melhorar nessa temporada, recobrar a confiança, quanto para o Jandrei, quem sabe conseguir ter um pouco mais de minutagem agora pelo São Paulo. Volpi ou Jandrei? Quem é que vai ser o titular do São Paulo? Quem inicia a temporada é o Volpi. O Volpi inicia a temporada? Inicia a temporada como titular. Pô, se o Jandrei continuar deixando a barba, ele vai tropeçar na barba quando ele tiver que sair do gol, hein? O Tadeu era assim. Ficam reclamando do Volpi aí que não tá saindo bem, mas o Jandrei que cuida dessa barba dele lá, ó lá. Ô, Raí, quem é que vai ser o titular do São Paulo no gol? Acompanha o Ivan, o Kaká. Começo da temporada vai ser o Volpi, remanescente, titular do time há 3 temporadas. Mas se ele mantiver a hesitação, as falhas em jogos decisivos, a tendência é que ele perca um pouco de espaço, né? Ano passado, quando ele falhou ali em vários momentos importantes, nos jogos da Libertadores, por exemplo, contra o Palmeiras nos 2, na minha visão, no jogo contra o Ceará, nos 2 também, né? Contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, os 2 também. Ele foi um responsável direto pelas 2 eliminações do São Paulo nas Copas. Você olha para o banco de reservas e não tem um goleiro confiável para trocar e você fala, pô, vou tirar o Volpi do time e vou ter uma garantia com a entrada do Lucas Perry. Hoje já muda um pouco, você tem um goleiro mais experiente, jogou fora do país, teve a passagem pelo Santos, a passagem pela Chapecoense. Então, para fazer essa mudança, se for necessário, eu acho que não vai ser tão doloroso assim. Agora, tem uma questão também do Jandrei, né, antes do Ivan falar. Ele não joga uma temporada completa desde 2018. Nos últimos 4 anos, ele não jogou 10 partidas. Então, ele vai precisar de ritmo de jogo e é uma coisa que não vai vir assim tão fácil. Esquentou o banco do Santos e... Eu mais uma vez vou questionar o planejamento, tá? Vamos analisar o seguinte contexto. O Volpi começa a falhar. E eu questionei na época, eu questionei o Crespo. O Lucas Perry pode ganhar algumas oportunidades, ele não falava individualmente, ou seja, fugiu da minha pergunta. Depois ficou claro que mesmo que o titular falhasse, o reserva não tinha condições de ameaçá-lo, certo? Eu pergunto, você vai disputar uma Libertadores em que você não acredita que o seu reserva possa substituir o titular, e se ele se machuca? Você joga com quem? Com um atleta que você não confia? Porque o movimento ficou claro na oportunidade e ficou claro agora, quando o São Paulo empresta o Lucas Perry e traz um goleiro mais experiente para aumentar o nível de competitividade da posição. Mas e no ano passado? Quer dizer, o reserva não ameaçava o titular e se o titular se machuca? Quem é que joga numa Libertadores? Um jogo decisivo contra o Palmeiras, por exemplo. Então, assim, a posição, ela foi mal planejada, né? Convenhamos. E aí, gostou? O Jandrei, ele chega para
fazer sombra, definitivamente, para o Thiago Volpi. A gente tem aqui essa... Thiago Volpi, imagino que o Rogério vai continuar dando a oportunidade para ele como titular, mas o Volpi, ele foi muito questionado na temporada, muito questionado. E ele não perdeu a posição, e aí já é uma percepção minha, não é informação, mas ele não perdeu a posição porque não tinha um goleiro à altura, confiável. O garoto ainda, você não pode de repente tirar um jogador, sabe, titular, experimentar, botar um garoto e ver o que acontece. A não ser que seja uma circunstância de contusão e tudo mais. Agora não. E o Rogério, de goleiro, ele entende. Só pra gente, a gente falou do Pablo, artilheiro da temporada, foram 13 gols e 4 assistências em 2021. Portanto, números razoáveis do Pablo. Razoáveis. O que eu entendo sobre a situação do gol do São Paulo é o seguinte: o Volpi precisa de uma sombra, o São Paulo precisa ter um goleiro para uma necessidade de troca, assim como o Corinthians um dia teve ali o Cássio para entrar no lugar do Júlio César, que vinha em uma fase. O Walter para o Cássio. Exatamente. Assim como o Jailson, quando precisou substituir o Praz, substituiu muito bem. Faltava este goleiro ao São Paulo. Acho que a grande dúvida agora é: o Jandrei vai ter oportunidade? O Rogério Ceni vai dar uma oportunidade. Dar uma oportunidade é pegar, olha, eu vou pôr o Jandrei aqui em alguns jogos, quero ver como é que ele vai se sair. O Rogério era goleiro. Ou ele vai ficar ali só no banco e, caso o Volpi emende uma série de falhas, nós vamos trocar. Eu acho que ele vai ficar no banco e vai esperar, porque o goleiro precisa de regularidade. Então, se não for uma certeza de que o Volpi é este goleiro, eu acho que valeria dar uma oportunidade pro Jandrei. E já começar com o Jandrei? Não precisa começar, mas você dá 2, 3 jogos do Paulista pro Volpi, depois deixa o Jandrei fazer 2, 3 jogos. Aí e aí você você bate o martelo. Porque eu não vejo o Volpi fazendo jus a essa titularidade absoluta, consumada. Então eu acho que o que o Rogério Ceni deveria fazer? Dar oportunidade. E aí, com a fase que o Volpi viveu em 2021, se o Jandrei tiver oportunidade e corresponder, de repente pega um clássico, vai bem, acho que o Volpi perde a posição. É que o Basésio talvez tenha essa informação com mais precisão. Acho que o São Paulo pagou 20 milhões de reais pelo Volpi. Pagou caro. E pelo Jandrei? Mas... Então, se pagou 20 milhões de reais pelo Volpi, aí não tem que testar. Você tem que deixar ele jogando. Então, mas tá deixando. Mais de uma temporada aí. Tá deixando. A fase não melhorar, aí você faz a troca, porque hoje você tem um goleiro... mas para fazer a troca já é bom já ter alguém lá, né? Mas aí treina, né? Agora tá treinando, o Rogério tá acompanhando o treino. Acho que quanto custou o Jandrei, hein, Basésio? Manda aqui no grupo pra gente falar, porque se custou 20 milhões... Mas aí, como o dinheiro não tá muito relacionado a isso, o Jean, que não foi titular do São Paulo, custou 10 milhões, cerca, né? De reais? 10 milhões de reais. Também se for 9, alguma coisa. 10 milhões de reais hoje não são os 10 milhões de reais de 3 anos atrás. Não, porque se você faz a conversão, porque a gente está falando de um valor convertido. O Volpi foi contratado de um clube mexicano com valor em dólar. Para o real. Na época dava cerca de 10 milhões de reais. Hoje talvez fosse um valor. E foi um cara que entregou muito menos. É o problema. Eu acho que o São Paulo tem um problema no gol. O São Paulo tem um problema no gol. Mas desde a saída do Rogério Ceni, ninguém se firmou. O Rogério está lá agora. Mas também porque o São Paulo não soube contratar, na minha opinião. Vou dar um exemplo fácil aqui. O Walter, que até outro dia era a reserva do Cássio, para mim é melhor do que o Volpi, melhor do que o Jandrei, melhor do que o Jean. Mas ele esteve perto de ir para o São Paulo. Mas ele estava, na verdade ele estava fechado com o São Paulo só para resgatar isso, só que ele se machucou. Aí quando ele se machuca... Mas Celso, eu preferia pagar caro a grana que pagou pelo Volpi e levar o Walter. E digo mais, o Corinthians está contratando o Ivan, e o Ivan, para mim... cairia bem no São Paulo. Então vamos lá, família Tricolor, vamos falar da contratação do Jandrei. Eu quero fazer primeiramente 2 perguntas a vocês. A primeira é o que vocês acharam da contratação do Jandrei, se vocês aprovam a contratação do Jandrei. E a segunda pergunta é sobre a titularidade. Vocês acham que o Jandrei veio para ser titular ou veio para ser reserva do nosso Tricolor? Eu vou dar minha opinião quanto à contratação. Eu acho que o Jandrei tem um nível muito próximo do Volpi. Eu teria contratado ou o Ivan da Ponte Preta ou o Walter, que jogou no Cuiabá e é do Corinthians. Mas o Ceni e a diretoria optaram pelo Jandrei, então vamos apoiar o Jandrei. Quanto à titularidade, eu acho que o Jandrei veio para ser reserva a princípio do Volpi, minha opinião. Mas eu gostaria de vê-lo como titular. E o porquê, nação tricolor?
Porque o Volpi a gente já sabe como é, né? A gente já conhece o Volpi não inspira muita confiança, né? Nos momentos principais, nos momentos cruciais, o Volpi acabou nos deixando na mão. E seria interessante a gente ver um novo goleiro, né, na meta do tricolor aí, ver uma nova postura, ver um cara brigando pela titularidade. Isso vai forçar com que o Volpi também se desenvolva, né? E como ele tá chegando e foi contratado, até pra gente poder conhecer um pouquinho as características do Jandrei. Uma das características que eu sei que ele tem é que ele é cobrador de faltas, ele treina faltas. Já pensou a gente ter um remember e relembrar os velhos tempos do Ceni batendo falta? Seria uma boa, né, nação tricolor? Mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Vocês gostariam de ver o Jandrei como reserva ou como titular? Vocês ainda acreditam no potencial do Volpi? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham da contratação do Jandrei e se ele merece ser titular ou não, ou se vocês bancariam ainda o Volpi na meta titular do nosso tricolor do Morumbi. É isso aí, família tricolor. Esse foi mais um vídeo aqui no canal SPFC na Veia. Se você caiu aqui de paraquedas e gosta de conteúdos relacionados ao nosso tricolor paulista, já deixa aquele like maroto aí para fortalecer o nosso canal. Se inscreve e ative o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo aqui relacionado ao São Paulo, o YouTube vai te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que está rolando lá no Morumbi. Então, não marca bobeira, se inscreve aí, meu parceiro. E é isso aí, família tricolor, eu vou me despedindo por aqui. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Um forte abraço, nação tricolor, nos vemos nos próximos vídeos, ou assim que pintar uma novidade, uma surpresa, uma notícia do nosso tricolor do Morumbi. Beleza? Fechado? Combinado? É isso aí, um forte abraço, valeu, eu fui, é nóis, tamo junto!